que é que acontece quando eu injeto tensão em uma linha que está em curto? Ele vai subir corrente na fonte assimétrica. Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender a usar a fonte de bancada, a famosa fonte variável. Eu vou passar para você os principais testes que dá para fazer com ela, qual a utilidade dela aqui na bancada no dia a dia e como a gente pode usar também para encontrar defeito, principalmente curto. Essa ferramenta sem dúvida é indispensável, assim como o multímetro, mas muitos técnicos hoje em dia eles não usam. Então vamos lá, a gente vai agora para a bancada e vamos fazer os testes aqui para ver como é que essa ferramenta funciona. Assim que você compra a fonte assimétrica, ela vem com esses seguintes cabos aqui, ó. Essas garras aqui que a gente chama de garra jacaré, só basta você apertar aqui. E você vai fazer o seguinte, você vai conectar aqui, ela vem com 3 bornes, que são esses conectores aqui, ó. Um neutro e o outro positivo. Então basicamente o que você precisa saber são esses dois, um é negativo e o outro positivo. Esse do meio GND é a mesma coisa, mas a gente não vai usar. Então você faz o seguinte, você vai pegar aqui a ponteira preta da garra jacaré e colocar na parte preta. E a ponteira vermelha colocar no positivo. Pronto. Outra coisa que a gente precisa saber também é sobre as tensões. Esse modelo aqui de fonte ele tem 2 visores, certo? Desse lado direito você vai encontrar as tensões ou voltagem e desse lado esquerdo você vai encontrar as correntes ou amperagem. Então, o que é tensão? Tensão é a parte que você vai alimentar a placa-mãe. O carregador ele libera tensão. Então vou ligar aqui para a gente ver como é que funciona essa regulagem. Como você pode ver aqui, ele está com 10 volts de tensão, marcando aqui no visor. Então você tem 2 potenciômetros aqui para ajustar isso do lado direito. Esse aqui da esquerda, ele ajusta de forma mais precisa, né? Você vê que ele diminui pouco e aumenta pouco. E esse da direita ele ajusta de uma forma mais grossa. Então ele aumenta mais rápido. Também diminui mais rápido. Essa fonte aqui, ela vai até 30 volts, certo? E o máximo dela de consumo aqui em amperes é 5 amperes. É o modelo dessa fonte. Então pronto, você, por exemplo, você precisou alimentar um notebook de 19 volts. Você vem aqui e ajusta para 19 volts. Você não precisa nem do carregador para isso. Basta colocar aqui 19 volts e pronto, consegue alimentar seu notebook. Outra coisa interessante que a gente vai utilizar desse lado esquerdo aqui do visor, a gente tem a amperagem ou corrente, que é a mesma coisa. Sempre no caso da fonte assimétrica, você vai deixar regulado aqui no máximo os 2 bornes. Porque o que é que acontece? Quando você tem um curto-circuito numa placa-mãe, vamos supor que você tem um circuito ali na fonte de 3 volts que está em curto, tem algum componente em curto. Quando você injetar a tensão ali naquela fonte, naquela linha, aqui vai começar a subir corrente, porque é isso que acontece com o curto. Na hora que você injeta a tensão numa linha que está em curto, começa a subir corrente aqui, e o componente culpado vai esquentar. Por isso é tão bom você ter a fonte assimétrica para poder encontrar curto. Então vamos lá, vamos fazer aqui um teste agora, tanto de alimentação de um notebook, como de procurar curto em uma placa-mãe. Então para a gente alimentar um notebook aqui é muito simples. Primeiro você vai precisar, quando você compra uma fonte universal, ela vem com esses conectores aqui, ó. Então você vai precisar de um. Você encontra em qualquer loja de eletrônica. Esses conectores aqui que são só as pontas dos carregadores, né? Aqui tem para todos os modelos, tem HP, Acer, enfim, todos. Então você vai regular aqui, tu pegou aqui o notebook que você está precisando alimentar, tu vem aqui embaixo, vê qual é a tensão dele, né? Aqui ele mostra 19 volts e consome 2 amperes. Aí você vai vir aqui, vai colocar o conector compatível. No caso desse aqui é um positivo, né? O notebook dá positivo. Ponteira vermelha no pino de trás. Com cuidado para eles não entrarem em curto, né? Não pode tocar um no outro. E a ponteira preta no pino de dentro. Pronto, aqui você tem já como alimentar o notebook sem precisar do carregador. Então tu vem aqui, tu liga a fonte assimétrica. Veja que aqui na fonte, ó, ele já subiu um consumo de corrente. Esse consumo aqui é referente à bateria. Quando a bateria está conectada, então ela já tem um consumo de corrente. Quando você liga o notebook, automaticamente ele vai subir um consumo muito maior. Eu vou ligar aqui para a gente ver. Ó, perceba que agora ele já está consumindo 0,81,
Então depende muito do modelo do notebook. Ele vai consumir 1 ampere, 1 ampere e meio. Os notebooks mais novos eles consomem pouco. Esse aqui consome 0,83. Então o que é esse consumo de corrente? Todos os notebooks eles consomem corrente para todos os seus circuitos funcionarem. Então por que é interessante você saber disso? Vamos supor que você pega um notebook ali que não está ligando. Aí você tenta ligar ele ali no botão de power e ver o consumo dele aqui na fonte assimétrica. Se for muito baixo, você sabe que alguma das fontes não está funcionando. Então você já vai fazer a análise da placa-mãe para ver se você encontra um defeito, né? Então auxilia muito o uso da fonte assimétrica nisso. Então se você tem um notebook de 19 volts, você vai alimentar ele com 19 volts aqui. Se você tem um notebook de 20 volts, nos casos dos Toshiba, se você tem um notebook de 18.5 no caso dos HPs, então dependendo do notebook que você precisa alimentar, basta você regular aqui esses botões e usá-lo. Para encontrar curto é muito simples também. Vamos supor que você tem uma placa-mãe que ela está em curto. Às vezes quando você conecta ali o carregador pisca, ou então o notebook, quando você pressiona o botão de power, ele liga e desliga. Todos esses sintomas aí são de placa-mãe em curto. Então, você pegou aqui a placa-mãe na sua bancada, você quer saber se ela está em curto, vai verificar nesses circuitos aqui, ó. Você procura cada uma dessas bobinas aqui que tem na placa, aquelas que fazem parte das fontes chaveadas, que são as principais tensões que tem na placa. E você vai medir no seu multímetro aqui na escala de continuidade. Você colocou aqui na escala de continuidade, ligou o multímetro, aí você aterra a ponteira preta do multímetro no terra e você vem medindo aqui as bobinas. Você vê que ele está dando uma resistência, ó. Então não tem curto. Ele tem que fazer isso aqui, ó, para poder ser curto-circuito. Você vai medir na outra bobina, não tem curto. Na outra não tem curto. E você vem vindo. Ó, tá dando 0,02 de resistência. Então nessa linha dessa bobina aqui, se você olhar no esquema elétrico, é a PL4502. Então se você abrir o esquema elétrico, você vai ver que ele é a bobina de 3 volts. Então você pode dizer que você tem um curto na linha de 3 volts. Agora a gente vai ver como é que a gente faz para encontrar qual o componente que está em curto. Porque algum componente dessa linha de 3 volts está em curto. Exatamente para isso a gente vai usar a fonte assimétrica, para encontrar esse curto. Se você quiser saber um pouco mais sobre como usar o multímetro, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre o multímetro, todas as escalas, testes, enfim. Clica aí e assiste o vídeo. Pronto, uma vez que você descobriu que a bobina aqui está em curto, no caso é a de 3 volts, é a PL4502 nessa placa aqui. Então você precisa injetar tensão nela. Como é que você faz para injetar tensão? Basta você saber quanto de tensão aquele circuito suporta. Se é uma bobina de 3 volts, obviamente suporta 3 volts de tensão. Vamos supor que seja uma bobina do processador, do circuito do V-Core, o processador, 1 volt. Então você só vai injetar até no máximo 1 volt. Se for uma bobina da memória, 1.35, o máximo 1.35 e assim sucessivamente. Como a linha que está em curto é a de 3 volts, então a gente vai injetar ali 1 volt. A gente começa sempre com uma tensão baixa e vai subindo, sempre numa tensão de segurança. Então eu vou aterrar aqui. Primeiro eu vou regular aqui na fonte assimétrica, né? A tensão de 1 volt que a gente vai injetar. Vou baixar aqui até 1 volt. Aí eu vou aterrar a ponteira preta no terra da placa-mãe. Pode ser aqui nessa parte laranja, pode ser aqui numa USB, qualquer parte do terra. Então aterrei aqui a ponteira preta, agora eu já posso injetar a tensão aqui na bobina. No caso dessa ponta aqui jacaré, ela não é interessante porque ela não é fina, né? Então eu vou colocar aqui ela conectada no multímetro, numa ponteira do multímetro, e vou injetar a tensão lá. O que é que acontece quando eu injeto tensão em uma linha que está em curto? Ele vai subir corrente na fonte assimétrica, indicando que tem algum componente naquela linha que está em curto. Mas a gente já conferiu isso com o multímetro, né? Agora a gente vai usar a fonte para poder descobrir qual componente é o culpado. Então se eu injetar aqui 1 volt nessa linha de 3 volts aqui que está em curto, ó, perceba que ele tem um consumo de amperagem. Então esse consumo aqui, a partir de 0,50, 0,60, ele já faz o componente esquentar. Então agora você vai precisar utilizar só seu dedo
em cima dos principais componentes que estão naquela região ali. Você pode utilizar também o esquema elétrico, que ele vai dizer qual circuito faz parte daquela tensão. Então você vai colocando o dedo naqueles componentes que estão naquele circuito. Então você pode vir aqui, ó. Como essa daqui é uma linha de 3 volts, os principais componentes que são alimentados pela linha de 3 volts, a gente que já trabalha com placa há um bom tempo já sabe. Super I/O, o CI de rede, o CI de áudio, enfim. Esses componentes geralmente são os que entram em curto. Então a gente vai logo lá, ver se ele está em curto, né? Vou virar aqui a placa. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o CI de áudio e esse aqui é o Super I/O. Eu vou injetar a tensão lá, na bobina novamente. Perceba que eu só estou injetando 1 volt, ele está dando 0,58 de amperagem de consumo aqui. Então, quanto maior a tensão que eu injetar naquela linha que está em curto, maior a amperagem que ele vai consumir aqui e o componente vai esquentar mais ainda. Então, se por exemplo, ele está consumindo aí 0,20, 0,30 amperes, você pode subir um pouquinho mais. Claro, se aquela linha permitir que você suba mais o número da tensão, né? Então, você vai colocar aqui na bobina. E como ele está em 0,60, eu vou subir só um pouquinho mais a tensão para ver se o componente esquenta mais. Vamos botar aqui 1,5. Então vou injetar aqui. Lembrando que é a linha de 3 volts. Ó, perceba que ele já está consumindo ali 0,84. Então o componente já deve estar esquentando nessa hora. Então vou colocar aqui o dedo em cima do Super I/O. Ó, tô colocando aqui o dedo nele, ó. E eu estou sentindo que ele está esquentando. Então, já achei o culpado. O Super I/O ele é alimentado pela linha de 3 volts. Então, geralmente ele que entra em curto, quando essa linha está dando continuidade, né, com terra. O CI de áudio também, o CI de rede. Esses são os principais componentes que entram em curto. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Estou sempre postando vídeo novo. Toda segunda, toda quinta-feira tem vídeo novo sobre diversos assuntos aí, para concertos, enfim, ferramentas. E deixa o seu gostei, coloca um comentário abaixo se ficou alguma dúvida. Te vejo no próximo vídeo.